Bom, a gente poderia começar a nossa conversa hoje à tarde, quem sabe vocês trazendo um release, um pequeno resumo do que vocês têm falado até agora, algo que seja mais central, né? Que seja a parte fundamental daquilo que vocês falaram até agora. Só para a gente ir aquecendo e entrando no tema. Bom, vou falar da minha parte. Primeiro dia a gente teve compartilhando de como fugir da missão de Deus leva a igreja à decadência, que o Espírito ele é uma força centrífuga dentro da igreja, empurrando a gente para fora, e como muitas vezes nós temos forças internas que elas sabotam essa missão, né? Na segunda pregação que a gente falou um pouco de roteiros, também tem um pouco a ver com cosmovisão, mas embora a gente tenha grandes cosmovisões, a gente também tem aqueles roteiros pequenininhos que saem daí e que acabam gerenciando a nossa vida e levando a gente a caminhar determinados caminhos, fazer determinadas decisões, e como o roteiro da nossa vida, o roteiro que Deus nos trouxe é que a gente viva para a sua glória, né? E hoje, basicamente, a gente falou do coração, do modus operandi de tudo que a gente faz. Eu acho que tem que perpassar tudo que a gente faz dentro da missão, que é a compaixão, né? A compaixão, a pregação tem que ser compassiva, o nosso trabalho tem que ser caracterizado por compaixão, nossa liderança tem que ser caracterizada por compaixão, a nossa vida tem que ser permeada por esse sentir de Jesus, essa sensibilidade com a miséria humana que Jesus tinha, né? Basicamente foi isso aí que a gente compartilhou nesses dias. Legal. Renato? Então, no primeiro momento, eu procurei trazer um pouco daquele momento, talvez da experiência que muitos têm vivido a nível pessoal, também comunitário, de algumas vezes desorientação, de momentos de dificuldade de se entender dentro do momento histórico que nós vivemos, do cenário que nós vivemos, com as influências que nós temos. E voltando então para um momento histórico também importante da história do povo de Deus, que é experimentar que tudo aquilo que eles tinham foi perdido, e é um momento muito importante de perceber então por onde começar, onde nós começamos quando as coisas estão confusas. E o livro de Crônicas e depois então de Esdras nos mostra que esse povo experimentou a duras penas que o lugar onde realmente importa para se começar é pelo essencial, que é pelo relacionamento com Deus. Uma comunidade, e nós a nível pessoal, o povo de Deus não pode viver de estratégias ou dos seus interesses pessoais quando pensa a respeito da sua fé ou da sua organização de comunidade, mas precisa voltar para o seu relacionamento com Deus, voltar para se perguntar por aquilo que é essencial e a partir disso então orientar e reorientar a própria vida. Dentro desses dois livros, de Esdras e Neemias, a gente percebe, por um lado, que Deus vai despertando pessoas, Deus toca o espírito de algumas dessas pessoas para fazerem diferença no seu tempo e naquele contexto. Nem todas as pessoas se envolvem, mesmo sendo Deus agindo. Mesmo sendo todos considerados povo de Deus, foi apenas um pequeno número de pessoas que Deus tocou, aliás, um pequeno número que, talvez a gente poderia dizer, se deixou levar por aquele momento especial da história para agir dentro do propósito de Deus, estava aberto para o agir de Deus, ou quem sabe o próprio Deus mesmo despertou. E nesse ponto, então, é importante perceber que não são apenas líderes religiosos, ou no nosso contexto nós diríamos pastores e missionários que fazem isso. Esdras é um homem de uma posição social, tem a sua formação, tem a sua influência, e a partir daquilo que ele se coloca à disposição para o agir de Deus, quando todos poderiam dizer, depois de tantos anos, cento e tantos anos, não há mais nada o que ser feito, porque outro não poderia ter feito antes. Mas, quando Deus quer, aquela posição social que aquela pessoa tem e que cada um de nós tem, pode estar à disposição do agir de Deus. E, nesse sentido, eu vejo que, por muitas vezes,
Existem pessoas no seu dia a dia que podem colocar muito daquilo que Deus lhes concedeu à disposição desse agir de Deus. Então, hoje à noite ainda então encerro no momento onde algumas coisas desses 2 livros podem nos mostrar que mesmo sendo um projeto de Deus, mesmo sendo algo do coração de Deus, vai ser concretizado e realizado no meio de muitas ameaças, tensões e dificuldades. Tanto Esdras quanto Neemias nos ensinam que um projeto nascido no coração de Deus enfrenta ameaças, enfrenta dificuldades, enfrenta oposição. Mas isso é um spoiler já de hoje à noite, né? E como então lidar com essas dificuldades é o que nós vamos ver um pouquinho mais. Acho que seria importante também que vocês pudessem dar um feedback, fazer um interlace entre... Opa, está muito longe, né? Ok. Vocês pudessem fazer um interlace e dar um feedback em relação àquilo que vocês ouviram um do outro, né? Fabiano, começar assim o que chamou a atenção, qual a relação que você vê, ou você encontra naquilo que o Renato tem compartilhado conosco com aquilo que você, né, falou. Não, os temas para mim estão bem entrelaçados, né? Porque quando você volta o teu GPS para Deus realmente, você ouve a voz de Deus dizendo, bom, agora que tu recebeu, né, tá na hora de tu compartilhar. Agora tu foi abençoado, tá na hora de abençoar outras pessoas, né? Mas uma frase especialmente que eu acho assim que é um desafio pastoral constante dentro da igreja e os membros também precisam refletir sobre isso, que o Renato falou, foi que muitas vezes a gente gasta muito tempo tentando satisfazer as exigências e as questões levantadas dentro da igreja do que realmente fazendo aquilo que precisa ser feito. Às vezes a igreja fica extremamente entretida, né, nas suas questões, nas exigências. Às vezes eu digo assim, tem alguma... A gente sempre tem que cuidar isso, né? Todas as igrejas que... Eu costumo brincar às vezes com os colegas, né? Toda igreja, ela parece que tem uma pessoa que quer ser dona da igreja, né? E às vezes essa pessoa que é dona da igreja, ela tenta influenciar os outros e pautar algumas coisas. E isso gera um conflito, né? Quando acontece isso, gera um conflito, tu acaba tentando responder, lidar com algumas questões, e aí tu fica longe daquilo que tu tens que fazer, essencial, né? Que é acolher quem está chegando. Tem muitas pessoas dentro da igreja que têm muito a dar, né? E às vezes elas, por não darem, elas fazem isso, elas ficam, demandam, exigem, reclamam e tudo mais, e a gente acaba perdendo tempo, né, sobre isso. E ele está dando spoiler, né? Eu estou pensando, né, que realmente o que ele vai falar complementa bastante aquilo que eu falei sobre compaixão, porque a gente quando exerce o trabalho e quando começa, né, e foi até um ponto que eu não toquei, mas é uma realidade, e ele está colocando aqui, que não é um trabalho romântico. Quando a gente começa a fazer o trabalho de compaixão, é um trabalho que desperta ódios. E isso aconteceu com Jesus porque você vai mais profundo do que as pessoas acham que você vai. Você arrisca demais quando vai fazer isso, né? Eu penso com Jesus acolhendo a prostituta ali e começa... Eu acho fantástica essa passagem, né? A mulher começa a enxugar, né, chorar e ficar com os cabelos ali nos pés de Jesus. Eu fico pensando, qualquer um de nós, pastor, numa situação dessas. Uma prostituta chega nesse momento. Nós íamos ficar todos constrangidos, vamos falar a verdade, eu também ia ficar profundamente constrangido, mas a santidade de Jesus transforma aquele momento em um momento educativo, né? Mas as pessoas ficam indignadas ali. Eu acho que vem a compaixão e a contra-compaixão, né? E é esse desafio que essas oposições, quando a gente está executando a missão de Deus, que acontece em todas as dimensões, né? E que com certeza o Renato vai falar com propriedade hoje de noite. Para mim, chamou muita atenção quando você colocou aqueles, não sei, não me lembro a palavra, mas as categorias dos crentes ali. Normalmente, daí
vem imagens, vem pessoas, vem a nossa mente quando a gente está na frente, na liderança, que tem expectativas muito diferentes, né? Essa é a nossa grande dificuldade, ter um grupo tão heterogêneo de pessoas convivendo dentro de uma comunidade. Nos contextos urbanos, então, cada vez mais, as comunidades luteranas, por um tempo, foram muito marcadas por uma certa homogeneidade, os membros de uma certa etnia, de uma certa classe social. Com o passar do tempo, isso tem mudado muito, e muito rápido. Inclusive, nos contextos urbanos, são motivos de tensões. Quando eu olho para dentro disso que você coloca, isso se coloca cada vez mais forte para nós a necessidade de lidar de forma clara com isso. E quando nós temos a clareza do porquê existe uma comunidade cristã, cada um desses grupos, desses tipos de crentes, eles são chamados a olhar para o propósito, para o sentido de existir igreja. E para nós, luteranos, que é um texto tão caro e tão precioso, que é 1 Pedro 2,9, isso que marca o nosso sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, que exatamente diz isso: olha, vocês são sacerdócio real, povo escolhido, nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, mas com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. E a dificuldade, por vezes, então, de fazer com que cada um desses tipos de crentes que estão dentro das nossas comunidades possam entender qual é a finalidade da igreja, que não está ali para servir a eles, mas ter um propósito de servir ao seu Senhor. E cada uma dessas pessoas, então, passarem por uma nova conversão, porque eles são crentes. Eles realmente são pessoas que têm uma fidelidade ao Senhor, eles têm uma experiência de fé. Mas algumas vezes a caminhada de vida, a forma do seu discipulado, a caminhada dentro de uma comunidade foi deixando marcas neles. E por N motivos, pela personalidade, pelas influências que tiveram. Então, como despertar nessas pessoas essa consciência do porquê a igreja existe, para que elas não sejam simplesmente colocadas para fora? Esse é o desafio. Evangelizá-las nesse processo de mostrar, então, qual a perspectiva do que Deus mesmo quer para a sua comunidade. Então, nesse sentido, me chamou muito a atenção essa forma de lidar. E quando você faz essa ponte, então, com a compaixão, é um desafio grande, porque se os cristãos são chamados a vivenciarem essa compaixão, e é isso que eu vejo em Jesus, por outro lado, ser líder de uma comunidade exige de nós tomada de decisões. E algumas vezes as pessoas não vão entender que a tomada de decisão em favor de algo é por compaixão de certas pessoas e não para agradar outros. E aqueles que querem ser agradados olham e dizem: não segue a Jesus, não tem compaixão. Joé, muito bom. Acho que assim dá para a gente, né, entrar em toda a temática. Só dizer ainda que se você quer enviar uma pergunta, né, via WhatsApp, o número, Bebeto, coloca aí para trás no telão o número mais uma vez. Você pode mandar uma pergunta que a gente vai tentar trabalhar aqui, né, nessa tarde, né? Ainda há tempo para isso. Mas antes, eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta para ti, Fabiano. Me chamou muita atenção, talvez porque seja algo que para mim também é precioso, de que a gente precisa ouvir com compaixão, né? Você falou bastante sobre isso. Mas assim, no teu ponto de vista, né? Ok, precisamos ouvir com compaixão, ficou claro, para mim isso é um valor, imagino que para muitos de vocês também seja algo importante, que vocês concordem, dificilmente alguém vai discordar disso, né? Mas por que então, por outro lado, dentro das nossas igrejas, as pessoas são tão rápidas em pregar, em falar, em apontar caminhos, às vezes de forma bastante ácida, né? Dizer, não, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, sem ouvir, sem prestar atenção, sem ao menos entender, né, o que está se passando na vida dos outros. Acho que assim, mais ou menos como Jonas, né, que diante de Nínive queria, Deus, acaba com todo mundo aqui, porque esse pessoal aqui não tem jeito mesmo, né? Então, na tua opinião, por que que isso, né, que não deveria acontecer, justamente acontece, né? Bom, a nossa cultura, ela nos forma, né? Os nossos hábitos vão nos formando.
E um dos hábitos, quando tu fala isso, assim, um dos hábitos que me vem à mente é o hábito, desculpa, eu vou usar um neologismo, né? O hábito de googlear, né? Quando a gente está todo momento, qualquer coisa, né? Vocês estão em casa, parece uma palavra, parece alguma coisa, a gente vai lá e toca no Google, né? Então, tudo isso, essas práticas, essas vivências, esses hábitos que nós temos que se inseriram na nossa vida, eles também vão formando o nosso caráter. E uma das coisas é a resposta. A gente tem resposta para tudo. A gente sabe tudo. Só que é interessante, o Google ele tem resposta para tudo, só que ele não tem resposta para uma coisa, que é fundamental para a gente não ser rápido em julgar e em dar resposta para as pessoas, que é se conhecer. Quem sou eu? O Google não tem resposta para isso. Você coloca lá no Google, quem sou eu? Se você quiser colocar quem é o Renato, né, talvez vai aparecer alguma coisa lá do Renato, né, alguma coisa de mim, mas se você quiser saber sobre você mesmo, o seu interior, o Google não vai responder. Essa é uma coisa para a gente descobrir entre nós, Deus, a comunidade, na vivência. Então, como as pessoas não se conhecem, elas são muito rápidas para dar resposta, elas têm a sensação de que elas sabem tudo, inclusive a respeito das pessoas e das suas complexidades. E a minha experiência assim, pastoral é que toda vez que eu me apresso para solucionar uma coisa, eu erro. Toda vez que eu olho uma coisa e vou resolver, agora sim eu vou pro abafa, pá. Aí eu fico com vergonha do que eu falei. Pá, puxa vida, a pessoa diz, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, às vezes eu gostaria de acelerar, mas eu desacelero, até, vamos dizer, salvo a minha pele quando desacelero para passar vergonha, porque a realidade é essa, as pessoas são extremamente complexas e a gente dá essas respostas, tá nesse hábito, né, de onisciência. No sentido de que quanto mais acelerado a gente é, menos compaixão a gente tem. É verdade. Renato, você acabou de destacar aqui há pouco 1 Pedro 2,9, né? Vocês são raça eleita, sacerdócio santo. E num certo momento, você, falando sobre vocação, a profissão, chegou a dizer, eu acho que isso foi no seminário Fé e Trabalho de ontem, né? Mas eu acho que tanto o seminário quanto tudo aquilo que você está falando aqui, também tudo que está sendo dito está sendo muito entrelaçado. Em certo momento você disse assim que o não cristão, o descrente, o incrédulo, quando exercita a sua profissão, o seu ofício, ele faz a vontade de Deus naquilo que Deus projetou aquela pessoa para fazer, ainda que ele não tenha consciência disso. E que a diferença entre essa pessoa e o cristão, o crente, é de que o cristão faz o seu trabalho tendo uma consciência de algo maior do qual ele está participando ou a que ele está servindo. Eu queria te perguntar assim, se tu consegue esmiuçar um pouco mais isso. Como é que eu, na minha vida cotidiana, na minha profissão, como crente, posso buscar um pouco mais clareza sobre que consciência é essa, como é que ela se manifesta na forma como eu trabalho, como eu levo os meus relacionamentos em todos os lugares da minha vida. É uma discussão bem longa, mas eu vou, né, o máximo que puder. Para um doutor, qualquer pergunta é uma discussão longa. Tudo é uma discussão longa. Acho que a primeira questão é: Deus não existe porque eu creio nele. Ele existe e eu creio nele. Ou seja, Deus é soberano. Ele está para além do meu crer. E o meu crer me coloca em comunhão com ele. Por isso, esse Deus que existe por si só, ele é uma realidade que age naquilo que ele criou. E que em grande medida ele está chamando de volta para si através de Jesus, reclamando a sua propriedade para si, porque é dele, e é isso que Jesus veio fazer, resgatar para Deus aquilo que lhe pertence, e de fato fazer isso para comprovar nesse testemunho de que ele voltará em glória, e naquele momento todos que tiveram a oportunidade de confessá-lo, então, estarão com ele em glória. Mas Deus age naquilo que ele criou, independentemente da nossa fé ou não. Quando eu olho, inclusive, para aquilo que eu tenho tentado trabalhar aqui nesse encontro, é Ciro, o rei da Pérsia.
é um homem que tem os seus deuses, que não é um judeu e que não serve o Deus vivo, verdadeiro, criador de céus e terra, assim como os judeus o confessam. Mas Ciro é entendido como alguém usado por Deus. E Ciro proporciona uma oportunidade para que o povo possa voltar para a sua terra e reconstruir o templo, de onde vem toda a sua identidade, de todo o seu relacionamento com Deus. Quando eu olho para aquilo que durante a história muitas pessoas criaram, muitas pessoas com uma profunda criatividade trouxeram à existência, e muitos não eram cristãos. E contribuíram de forma grandiosa para a saúde pública, para as organizações. Muito do que nós temos hoje, a expectativa de vida em grande medida, tem a ver com pessoas que descobriram penicilina, remédios, vacinas e assim por diante, que não necessariamente eram pessoas que acreditavam em Deus. Quando eu olho para todas essas coisas, eu vejo que essas pessoas estão cumprindo aquilo que na teologia a gente diria o mandato cultural de Gênesis 1 e 2, que é: toda a humanidade é chamada a cultivar o jardim de Deus, aquilo que Deus criou, e produzir a partir daquilo que Deus colocou à disposição. Quando pessoas judias, judaicas, os israelitas, olham para esse Deus, é isso que eles percebem. Quando os cristãos, então, olham para esse Deus nessa forma, eles vão entender, então, ainda com mais propriedade a sua vocação, porque eles creem no Messias que veio anunciar exatamente isso e para declarar que pertence a ele toda essa realidade. Todo o cosmos, tudo o que existe está agora nas suas mãos. E está voltando à propriedade de Deus. E daí, quando eu participo, a partir da minha vocação, da minha profissão, daquilo que eu tenho, nessa consciência de que tudo o que eu sou e faço está sob a orientação, sob o domínio desse Deus, então eu presto honra e glória àquele a quem a honra e a glória deve ser prestada. Essa é a minha consciência. Eu dou honra e glória a esse Deus, que me concedeu dons para serem administrados e abençoar outras vidas. A diferença é que alguém que não entende que aquilo que faz é dom de Deus, coloca honra e glória para si. Quando nós entendemos que aquilo que é o mais especial em nós não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, então Deus recebe a honra e a glória. Essa é a diferença da perspectiva de alguém que vai cumprir o propósito de Deus sem que ele creia nesse Deus, e aquele que cumpre o propósito de Deus, percebe que é Deus quem o capacitou e dá a ele honra e glória. Quando eu vejo algumas vezes pessoas em várias áreas diferentes trabalhando, e consigo perceber nelas dons muito especiais, muito importantes, e essas pessoas não são cristãs, eu fico olhando e digo: uau, que pena que elas acham que isso vem delas mesmas. Que pena, porque senão Deus seria tão honrado e tão glorificado através dessas pessoas. Eu vejo que Deus concedeu a mim alguns dons, isso tem sido testemunhado por outros, e a honra e a glória é para Ele. Essa é a consciência de vocação. Aquilo que eu faço está à disposição de Deus porque tem um propósito maior dentro do propósito de Deus, que outras pessoas sejam abençoadas e salvas. E que Ele, então, receba honra e glória. Ok. Deu? Nós temos então algumas perguntas, que enviadas por alguns de vocês. Começar com a primeira pergunta que foi enviado. Acho que tanto um quanto o outro, vocês fiquem à vontade. Diz: olha, recarregar as baterias em um encontrão é muito bom e fácil até. A pergunta é: como é que a gente mantém carregada no dia a dia essas baterias, principalmente convivendo com pessoas muitas vezes não cristãs, que não têm essa perspectiva, que a gente? Talvez os dois poderiam falar rapidamente sobre isso. Bom, eu acredito que esses são momentos especiais, mas a gente precisa sempre, dentro do nosso dia a dia, de momentos especiais para recarregar as baterias. Eu tenho uma filosofia de vida, acredito que a maioria dos líderes tem essa filosofia, mas é uma coisa que todo crente deveria ter, que é começar o dia consciente daquilo que tu és nesse mundo, daquilo que Deus te chamou, e alimentando o teu coração. A gente sempre começa o dia, o cristão precisa começar o seu dia alimentando o seu coração, recarregando suas baterias
não na intensidade que a gente tem aqui, que é algo especial que a gente tem, né? Mas sempre de uma forma consistente, porque a gente acaba sendo absorvido pelo ativismo e acaba não tendo esse tempo. Isso é uma coisa assim, ó, é uma realidade. Eu acho que 80% dos cristãos não tem um tempo dentro do seu dia de reflexão, de oração. E eu sempre tive, as primícias do meu dia são para Deus. Quer dizer, os primeiros momentos do meu dia são para Deus. E isso determina, a maneira como a gente começa o dia, determina muito como a gente vai terminar esse dia. Mas mesmo fazendo isso, com certeza o processo de continuar isso no dia a dia com as pessoas é caótico e não tem, como é que se diz, receita do bolo, não tem 3 passos para que isso aconteça. A gente começar nesse propósito, você... onde caiu, onde tropeçou, levanta de novo, continua, e a gente vai aprendendo no meio do caminho a fazer essa obra. A gente olhar, poxa, e aqui realmente não foi legal. A maioria das coisas que eu aprendi foi com muitos erros. Para a gente chegar num acerto, a gente precisa errar muitas vezes, né? E isso é real na questão pastoral. Imagina, a gente foi preparado num seminário 5 anos, aí depois de 5 anos se preparando, a gente erra um montão. Então, para ver como é que é a situação, né, tratando pessoas, alcançando pessoas, mas é a gente não desistir, a gente não... É isso que a graça faz a diferença, é isso que, para mim, é magnífico, porque toda vez que eu me decepciono comigo mesmo, eu me fascino que Deus continua me amando e dizendo, vamos levantar, vamos de novo, vamos fazer, eu continuo te amando, tu continua sendo o meu filho amado, então vamos adiante. Então é isso que me motiva a aprender e fazer as coisas e errar e começar de novo até o momento que a gente aprende e faz a diferença na vida das pessoas. Eu tenho aprendido com os judeus o ponto central que eles entendem que marca a forma como se relacionam com Deus, que é o dia do descanso. A princípio, o dia do descanso para nós, pastores, é o dia de maior trabalho, que é o domingo. Mas mesmo assim, para mim, ainda em grande medida, é o dia do descanso. Eu tenho o privilégio de participar a cada domingo de 2 cultos. De manhã, às 9h30 e às 19 horas, todo domingo. E não é trabalho para mim. Eu prego, eu gosto, me satisfaz grandemente me jogar na palavra e deixar com que depois ela transborde para outros, porque primeiro vai para dentro de mim. E quando eu estou em culto, o pessoal do Ministério de Louvor sabe, se tem algum recado para passar, passa antes do culto. Não vai adiantar tentar falar com o pastor durante a ministração do louvor, porque eu vou estar em culto, eu vou estar de olho fechado, eu vou louvar, eu vou erguer os braços. Se alguém quer passar um recado porque está de frente comigo, esquece, eu vou achar que a pessoa está querendo me estimular mais ainda ao louvor. Então, porque ali aquele é o meu momento com Deus. E quando isso para mim ficou mais claro, as coisas começaram a mudar. E participar do culto, se nós o fazemos com regularidade, então nós começamos pelo lugar certo. Quando nós participamos do culto, nós estamos participando não de uma obrigação, mas é daquilo que Deus disse, agora vem descansar comigo, vem estar na minha presença. E depois, algumas vezes, eu acordo no domingo bem cedo, normalmente antes do sol nascer, por via de regra, e eu, sabendo que o último culto termina quase 9h30 da noite, 9h30 eu estou voltando para casa, então isso significa uma jornada bastante longa para um dia de descanso. Mas sempre de novo a experiência tem sido, uau, como Deus foi generoso comigo nesse dia. E o privilégio que eu tive de estar em 2 momentos vivenciando esse culto junto com a igreja. Então isso para mim é o primeiro ponto. A vivência do culto, a vivência em comunhão, a vivência em louvor, a vivência em adoração, com essa frequência semanal, é essencial, é fundamental. Não existe uma espiritualidade saudável sem a frequência rotineira em culto. Não existe. Uma pessoa pode dizer, eu vivo a minha fé, mas eu não participo com regularidade do culto. Você está mentindo para si mesmo e para Deus. Não existe.
Bem sincero. Uma pessoa que vive uma relação saudável de descanso e de trabalho vai procurar comunhão com as outras pessoas. E isso vai lapidar ela no relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Você pode se achar a pessoa mais espiritual do mundo, desde que não conviva com ninguém que te pise nos calos. Você pode se achar a pessoa mais pacienciosa do mundo, desde que você não conviva com alguém que te questione nas suas opiniões. Então, culto, vivência comunitária é o primeiro ponto. Depois disso, então, vem os momentos da semana, onde nós podemos vivenciar também de forma concreta, não apenas na retirada do mundo, mas no envolvimento com o mundo, a experiência de Deus falar e agir. Algumas vezes eu tenho experiência de que Deus me fala muito mais através do meu cabeleireiro que não é cristão do que com qualquer outro momento de devoção. Aquelas perguntas existenciais que aquele homem faz me mostram claramente Deus dizendo: quando é que você vai compartilhar do Evangelho com ele? Você já tem tanto? E sempre de novo a gente dá um passinho a mais na direção dessas respostas para aquilo que ele pergunta e que eu vejo que está em Jesus. Ali também Deus está falando, ali também Deus está agindo. Mas também é o momento, também algumas vezes, de se retirar e ter o seu momento de silêncio. Que bom se conseguimos fazer diariamente. Nem sempre eu consigo. Que bom seria poder começar o dia primeiro com uma meia hora de devocional, 1 hora seria excelente, mas minha agenda em grande medida é determinada por outras pessoas e não por mim mesmo. Eu não tenho horário para bater ponto e para sair, então as coisas ficam um pouco mais complicadas. E muitas vezes, infelizmente, o meu dia começa com o primeiro compromisso. E algumas vezes de forma especial com um discipulado, por exemplo. E daí, toda vez quando a gente ora, depois daquele momento na cafeteria, que eu vou com algumas das pessoas que eu tenho discipulado, daí a gente senta no carro lá junto e vai orar. Daí eu agradeço, Senhor, obrigado por esse tempo de devocional, por esse tempo de quietude, de silêncio, obrigado por esse tempo de compartilhar a palavra. Também são formas, eu acredito, que Deus vai falando. A vida, nas trincheiras da vida, a espiritualidade, a comunhão com Deus, ela é bem mais difícil. A vida real é mais difícil. O ideal da espiritualidade, de ser nutrido, por vezes pode até nos gerar uma consciência mais pesada do que nos auxiliar em buscar a Deus. E se tem algum ponto que nós deveríamos dar mais atenção e buscar com mais regularidade e intensidade, seria o momento de vivência de culto nos domingos. A partir dali as coisas outras se resolvem. Legal. Vamos à segunda pergunta que chegou por WhatsApp. Hoje ouvimos sobre compaixão. Por que em nossas comunidades temos dificuldades de praticar a compaixão? Será que é o medo de se envolver emocionalmente ou se comprometer com o problema do outro? Parece que vivemos uma fantasia onde tudo está bem. Tem tantas coisas aí. A pessoa que colocou também deu algumas respostas, né? Parece que ela tem alguma noção do que acontece. Por que temos dificuldade? Eu acho que o ponto inicial da palavra e aquilo que Deus tenta fazer com Jonas é mostrar, em primeiro lugar, que ele é alvo da compaixão. Eu acho que isso é algo básico quando a gente pensa em compaixão. A gente se entender alvo da compaixão de Deus de muitas formas, né? Diretamente por Deus, através do Evangelho que a gente ouve, as pessoas que nos perdoam constantemente, né? A esposa que nos perdoa, os filhos que nos perdoam também, os irmãos que também têm paciência conosco. Eu acho assim, que uma das coisas que a gente tem que lembrar quando a gente pensa em compaixão é que as pessoas nos suportam também. Assim como nós suportamos as pessoas nos suportam, né? Às vezes a gente, como pastor, a gente acha que é o bambambam da compaixão, né? Mas as pessoas também nos aguentam, né? E vem o nosso jeito de andar e as nossas limitações emocionais, afetivas, às vezes negligenciamos algumas pessoas, então a gente precisa lembrar isso. Eu acho que isso é fundamental. Agora, cultivar uma comunidade compassiva, eu acho que tem muito a ver, eu acredito muito no trabalho de cada um que é líder, em primeiro lugar, ser transparente. A gente precisa começar a ser transparente como líder das nossas lutas. Eu me lembro
quando eu cheguei, recém tinha chegado na igreja, porque eu saí da minha comunidade, onde eu estava pastoreando para outra, para pastorear, com 24 anos. E eu saí de uma forma traumática, e eu cheguei assim, eu me lembro que a primeira pregação, eu estava pregando para mim também. Deus sabe a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Me lembro do Salmo 103 que eu preguei, primeira pregação que eu fiz naquela igreja de Pelotas. E em um determinado momento do ministério e daquele ano, eu cheguei e disse assim, gente, eu estou muito mal, eu não estou bem, eu estou passando dificuldade, eu estou deprimido, estou com... eu não disse isso, né? Por dentro eu sabia o que eu estava passando, que eu tinha vontade de ir embora dali, né? Mas eu disse para as pessoas, eu quero que vocês orem por mim, eu estou precisando. O pessoal ficou olhando, ficou meio, né, naquele momento surpreso, mas um irmão, um líder veio ali, orou por mim, e as pessoas começaram a ficar assim, puxa, né, vamos ter que orar pelo nosso pastor, que ele está passando. E realmente eu estava num momento que a igreja era para quem eu tinha para apelar e pedir ajuda, né? E aí começaram a orar por mim, e nesse contexto de eu servir e eles também terem compaixão de mim, a gente sempre eu fui criando dentro da comunidade uma relação transparente. E de também estimular, porque isso não é fácil, nenhum de nós, toda vez que a gente diz está doendo. Eu me lembro um pastor amigo meu que fez isso também, chamou o diácono dele. E a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa que compartilha uma dor é você corrigir a dor dela. Você não pode sentir isso. Quando você diz assim, você não pode sentir isso, a pessoa se fecha de novo. Toda vez, é uma coisa básica. E esse amigo meu foi fazer isso na igreja e falou para um diácono, né? E disse para ele, olha, eu estou passando dificuldade, tal. E aí o diácono se escandalizou. Ô pastor, o senhor não pode fazer isso, o senhor é um homem de Deus, tem que ficar firme aí, tal, né? Deu uma corrigida, pregou para ele, e aí o pastor se fechou de novo. Ele não teve esse contexto. Bom, eu fui mais bem-aventurado. E fui tão bem-aventurado para ver como é aquilo que tu diz, né? Tinha um vizinho visitando o dia que eu abri o coração. A igreja foi lá, orou por mim. Mas quem demonstrou maior solidariedade foi esse vizinho. Esse vizinho chegou perto de mim e disse, ele nunca se converteu. Ele vinha na igreja, mas morreu ali do lado, nunca se converteu. Mas naquele dia ele chegou e disse assim, eu te entendo, pastor. Eu imagino que deve ter sido para ti sair da tua cidade e não ter família aqui. Ele falou palavras assim, ó, que me deu vontade de me abraçar nele. Que legal e tal. E foi uma coisa muito importante, mas isso não acontece, porque a gente não aprendeu a ser encorajador. Eu dou graças a Deus, os professores que eu tive, a formação que eu tive no seminário, bateu muito nisso, da questão do aconselhamento, de você não, sabe, de ouvir as pessoas, deixar as pessoas, sabe, uma pessoa que vem confessar um pecado, por exemplo, você, estou fazendo isso, ela já sabe que é pecado. Não adianta você dizer assim para ela, quando você não pode corrigir uma pessoa quando ela já sabe que ela está, entendeu? É o momento de você ouvir e estar junto e orar com ela entende. E o que tu vai fazer com isso agora? Não, pastor, eu estou, né, e tal. Aí você vai acompanhar, vai estar junto com ela. Então esse é o contexto, eu acho, primeira coisa, né, a gente aprender a ouvir as pessoas nas suas dores, sem necessariamente corrigir. Claro que existe um momento de instrução, que a gente instrui as pessoas, mas o momento que a pessoa abre o coração, que chora, não é o momento mais próprio, é o momento da gente ter essa empatia, da gente ouvir e da gente, né, depois, no momento certo, quando, se necessário, às vezes não é necessário, né, colocar e dar um norte. Mas eu acho que o líder também precisa ter muita transparência. Não é fácil, é uma tensão, mas é uma coisa que eu me propus. Eu vou ter muitos problemas no meio do caminho com isso, mas eu vou buscar na minha comunidade uma comunidade compassiva. Eu acho que é algo que a gente, de formas diferentes, através da pregação, da atitude e do aconselhamento, trabalhar isso na vida das pessoas. Não é um caminho fácil. Ok. Vamos seguir com outras perguntas. Chegaram várias perguntas, nem sei se vai dar tempo, né? Agora, próxima. Qual a maior necessidade das pessoas atualmente? Ao qual
Jesus é a resposta, né? Falando então de uma maneira prática, o dia a dia, nos relacionamentos, quem sabe, Renato, né? Falar sobre isso, a maior necessidade, claro, segundo o seu ponto de vista, né? Aquilo que tu tens aprendido na tua caminhada de vida, caminhada pastoral. Eu creio profundamente que Jesus é a resposta para todo e qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer conflito, qualquer dificuldade. Jesus é a resposta. Quando alguém vem me perguntar a respeito de relacionamentos matrimoniais, eu vou explicar de várias formas até chegar no ponto em dizer Jesus é a resposta. Quando alguém vem falar a respeito de como educar o seu filho adolescente rebelde, vou chegar até o ponto em dizer Jesus é a resposta. Não há nada nessa existência que Jesus não seja a resposta. Eu tenho plena convicção disso e é isso que tenho experimentado. No ministério, no convívio com as pessoas. Quando há uma busca, um relacionamento, uma aproximação com esse Jesus, ele é a resposta para todas as coisas. E eu vejo que, em grande medida, o nosso tempo tem gerado, de uma forma diferente, alguns deuses. Deuses é aquilo no qual nós confiamos, de onde nós buscamos esperança, que nos dá segurança, que nos dá sentido de vida. Isso são os deuses. E podem ser vários. Pode ser carreira, pode ser dinheiro, pode ser sexualidade, pode ser aparência física, pode ser um monte de outras coisas, principalmente na área da aparência, da estética. Hoje são muitos deuses. Eu vejo que aqui no nosso tempo nós temos uma crise gigantesca de identidade, porque as pessoas estão adorando deuses que, por fim, como diz David Foster Wallace, um ateu romancista que cometeu suicídio, ele disse: as pessoas adoram ídolos e o ídolo, por fim, as devora. O ídolo vai exigir sempre mais sacrifício e, por fim, vai devorar a pessoa. Quando eu ouço isso de um ateu, dando um testemunho tão grande a respeito de Deus, eu vejo que os deuses do nosso tempo precisam ser levados mais a sério. Eles devoram os seus adoradores e corroem a identidade das pessoas. As pessoas são aquilo que elas fazem, elas são aquilo que elas conseguem fazer bem, porque são bem-sucedidas. Elas têm o coração aprisionado por deuses. Os deuses determinam quem elas são. Os objetivos, o dinheiro, o ser bem-sucedido, ter boa aparência, o ser influente, isso tudo são deuses. E tem corrompido e tem mastigado pessoas. E se eu penso a respeito dessa pergunta, para qual resposta, ou o que é o que mais tem levado as pessoas onde elas mais precisam de Jesus, eu vejo que é aí, é na sua identidade, quem nós realmente somos. E para isso Jesus é a resposta. Ele é a face do Deus invisível. E nessa face do Deus invisível, o que é Deus se mostra como humano, e o que é humano se mostra como realmente humano. Jesus é ao mesmo tempo Deus conosco e ao mesmo tempo a expressão maior do que significa ser humano. E quando eu olho para esse Jesus, eu vejo alguém que é um espelho para mim, me mostrando: aqui está Deus. E aqui está o que o ser humano é no seu propósito original no coração de Deus. E tudo aquilo que destoa daquilo que Jesus está em incoerência com o propósito original de Deus, e por isso há tanta confusão naquilo que nós somos, naquilo que é a nossa identidade, naquilo que determina quem nós somos. Acho que vamos a mais uma pergunta, né? O pastor Samuel que chegou, eu acho que essa não vai estar no telão, está aqui. E depois a gente vai passar para perguntas do público ainda por 10 minutos, não é? Tem mais perguntas chegando por WhatsApp? Isso é bom. Oh, legal. Vamos lá. Como iniciar uma mudança nos conceitos do que é ser homem? Nós, homens, podemos ter uma noção deturpada do que é ser homem, da masculinidade, da maturidade masculina. Quem se habilita? Eu acho que a resposta que o Renato deu agora serve para essa pergunta aqui também. Eu acho que Jesus é o modelo da masculinidade. E a gente tem tido retiros, né, de homens
E Ele é o homem perfeito, Ele é a nossa referência, porque a gente está sem referência. Realmente, os pais, de alguma forma, né? Freud é que dizia que o pai é a primeira referência de Deus na cabeça das pessoas, né? Então a gente olha e não existem pais na maioria das famílias. Eu acredito que aqui na comunidade já existe um contexto de famílias, mas no mundo que a gente está vivendo há uma crise de paternidade. Eu me lembro uma situação assim muito marcante para mim. Foi quando eu estava abrindo a igreja, um dia chegou um menino de 5 anos e chamou: pastor, pastor. E eu estava carregando algumas coisas para dentro do templo e dentro da igreja, né, do prédio. E aí ele chegou e disse assim: tu não quer ser meu pai? E a pergunta dele me tomou tão assim de surpresa, e ao mesmo tempo fiquei olhando para ele. Eu disse: meu filho, eu não sei o que te dizer, na verdade, né? Foi uma coisa tão surpreendente. E esse menino pedindo para que houvesse pai na vida dele é um grito que está no coração de muitos. É daqueles que estão protestando, dessas eu estou falando ultrafeministas, né? Essas ultrafeministas, ou como chamam, né, de brincadeira, feminazes, né? Que estão ali. O que eu vejo nisso é um clamor pela paternidade, pelo pai que não existiu, pelo pai que foi ausente, que foi violento, que foi abusador. E a gente volta de novo, por exemplo, de Jesus. Eu acho que Jesus é o equilíbrio, né, entre ser forte e ser compassivo, né? Entre ser verdadeiro e ser sensível ao mesmo tempo. A gente percebe essas realidades aparentemente contrastantes em Jesus. Eu acho que a gente tem muito. A centralidade de Jesus para o ministério da igreja é uma coisa que precisa acontecer cada vez mais. A gente precisa voltar realmente, mostrar a Jesus, mostrar a beleza de Jesus, né? Na nossa pregação, naquilo. Eu tenho assim, nisso aqui compartilhamos completamente a visão, né? Eu e o Renato, porque eu creio muito que na centralidade de Cristo dentro da pregação e como referência para nós de tudo. Claro que nós não vamos ser igual, mas a referência masculina nós temos na Bíblia, e é uma referência poderosa. Quando que bom que a gente tivesse gente perto aqui. Olha só como ele reflete. Claro, né? É uma questão que demandaria um retiro, né, isso aqui, mas grosso modo é isso aí. Vamos para mais duas. Próxima questão. Os israelitas tinham Moisés para lhes guiar rumo à terra prometida. Como Deus pode usar pessoas hoje que sirvam de guia para um mundo com tantos caminhos sem destino? Como é que Deus nos usa hoje, pode nos usar hoje? Bons líderes do nosso tempo são aqueles que são grandes setas que apontam para Deus. Líderes que apontam para si mesmos são um risco para serem seguidos. Líderes que mostram o propósito e o sentido de Deus. Sempre de novo mostrando, não olhem para mim, olhem para aquele que eu estou apontando. Não olhem para mim, olhem para aquele que está tocando o meu coração. Porque Moisés fazia exatamente isso. Moisés era apenas aquele que lembrava o povo do que era a vontade de Deus. Tanto é que todo o Pentateuco ali narra essa forma tão especial, principalmente Êxodo, essa forma especial de Moisés, ser esse grande guia, líder do povo, mas se nós olhamos para aquilo que ele fazia, a função dele era mostrar a Deus, era apontar para Deus. Grandes ministérios fortes hoje tem base muitas vezes em líderes fortes. Desde que esses líderes fortes apontem para Deus e não para a sua força, nós podemos nos orientar naquilo que eles estão nos dizendo e para onde estão nos apontando. Eu creio sim que Deus levanta pessoas com dons diferentes. Nós deveríamos aprender a valorizar um pouco mais isso. Nós temos uma grande capacidade, uma rapidez muito grande de questionar algumas coisas e dons nas pessoas. Mas se são dons de Deus, nós deveríamos valorizá-los um pouco mais e aprender com isso que Deus nos concedeu por graça e misericórdia. Eu vejo pessoas ao meu redor que têm abençoado muito a minha vida e eu olho para eles e eles têm me ensinado a olhar para Deus.
Quando o meu discipulador, durante essas últimas semanas, estava em Moçambique evangelizando, posso dizer para vocês que o meu discipulador conseguiu me estimular bastante a olhar para aquilo que Deus quer fazer através da vida dele. Esse meu discipulador, de vez em quando, me liga e dá uns sustos. Assim. Um dia ele me ligou às 10 horas da noite, eu pensei que tinha morrido alguém. E que era ele que ia me dar a notícia, porque naquela forma que ele me ligou, você está bem, Renato, tudo bem aí? Comecei a ficar preocupado. Quando eu olho então para pessoas assim que me ajudam a estar disponível para Deus, me submeter e prestar contas e ser ensinável, eu vejo que Deus está fazendo obras através desses homens, dessas mulheres também, que Deus tem levantado para direcionar o seu povo. Nós temos muito a aprender com essas pessoas, temos sim. Mas o critério, eu diria sempre de novo, para cada um de nós, quando olhamos para os nossos líderes, é perceber neles, eles estão realmente apontando para Deus. É Jesus que é o centro daquilo que está sendo anunciado, é para lá que tudo flui, que tudo vai. Então, nesse sentido, então vale a pena olhar para onde eles estão olhando e seguir junto. Mais uma, já que está chegando. Nome do filme indicado ontem pelo pastor Renato. Essa pergunta foi legal. Ô, meu querido, o nome do filme, eu sempre me esqueço, eu assisti esse filme quando eu estava na Alemanha. Em alemão significa 5 pessoas que você encontrará no céu. Eu não sei se esse filme tem em português. Eu vou procurar aqui no meu WhatsApp, se eu conseguir acesso à internet, que eu estava meio com problema. Vai para o Google, como disse o pastor. Vou para o Google perguntar se tem. Eu vou tentar, mas a tradução dele seria 5 pessoas que você encontra no céu. Eu vou tentar encontrar aqui. Quando tu encontra, vamos para a próxima pergunta, se você conseguir, né? Justamente para o Fabiano, tá certo. Parte bem prática. Quais foram os passos para se aproximar do pintor? Os passos para se aproximar do pintor. Os passos para se aproximar do pintor, vou começar a cumprimentar ele. Que eu não fazia. É básico isso. É isso aí. Ou seja, cumprimentar, falar com ele, ser bacana, ser... ok. Próximo. Tá, Tem mais? Só o nome do filme. Olha o nome do filme é As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. A parte técnica aqui é impressionante. Isso, As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Vê se é a mesma figura aqui que nós. John Voight, Jeff Daniels. Isso mesmo. O pessoal da equipe As 5 técnica pessoas que aqui você é show de encontra bola, no céu. gente. É incrível esse pessoal. Com John Voight. Esse mesmo. Esse filme é recomendável para qualquer pessoa que está procurando sentido na sua vida. De novo, aparece de novo aí, pessoal. Bota de volta na tela, por favor. Ok. Isso aí. Eu assisti esse filme num momento bem especial da minha vida, pouco tempo depois do meu avô falecer. Então, foi o filme que mais me fez chorar na minha vida. E chorei bastante, eu sou um chorão, na verdade. E esse filme me fez chorar bastante, porque era de um homem idoso e eu olhava muito para o meu avô, de uma pessoa extremamente simples, mas com uma sabedoria gigantesca e que me ensinou muito. E olhando esse filme, essa retrospectiva a respeito da vida é fantástica. Acho que é isso? Tem mais. Fabiano, estamos em um mundo onde a depressão está cada vez mais presente. A compaixão e autocompaixão poderiam ser um instrumento de ajuda para essas pessoas? A depressão é uma doença que nesse século, né, nesses últimos séculos, ela vem crescendo, né? Eu acho que não somente em razão dos diagnósticos, como do estilo de vida que nós vivemos, acaba produzindo pessoas. É claro que a depressão é um assunto complexo, porque existem muitas causas, né? Uma coisa interessante, né, que há também uma indústria farmacêutica interessada em prescrever remédios, prescrever medicamentos, né? Então as pessoas, todas as coisas, né, as pessoas estão questionando muito isso, né, que as pessoas estão medicalizando a vida. Isso é um grande problema hoje em dia, né? Nós enfrentamos problemas e já queremos uma pílula para resolver o problema. Aí vamos lá no médico e eu estou triste, então já tem algumas pessoas da nossa igreja mesmo que estavam enfrentando problemas que nós estávamos acompanhando e que acabaram indo no médico, já foram encaminhadas ao psiquiatra e ficaram já viciados em Rivotril.
E o Rivotril, ele tem uma ação de deixar a pessoa meio boba, assim, meio fora de si, né? Porque ela fica insensível, né, às emoções. Então tem muita gente ficando viciada, mas não trabalha no estilo de vida. E aí você olha para o estilo de vida, a maneira como está lidando com os problemas, a maneira como está construindo sua vida, leva a essa depressão, essa falta de sentido, essa falta de paz, e tudo isso acaba influenciando, porque muitas vezes há um desequilíbrio químico no cérebro que não acontece no nada, acontece porque a pessoa formou, né, hábitos de vida que acabaram desenvolvendo isso. E aí você pode pensar no individualismo crescente, à medida que a gente vai se tornando cada vez mais individualista, menos comunitário, nós temos menos, né, isso se entrelaça com aquilo que a gente falou, menos a gente fala dos nossos problemas, menos a gente compartilha, menos a gente vivencia as coisas juntos, nós nos sentimos abandonados, vem aquele sentimento de abandono e aquilo vai crescendo dentro da gente, vai passando o tempo, chega um momento que afeta até a nossa própria mente, porque uma pessoa isolada, Chesterton falou isso antes de que se fizesse qualquer estudo, né? Mas uma pessoa isolada, egocentrada, ela começa a desenvolver uma série de problemas mentais. E creio, sinceramente, que quando a gente se torna autocentrado e individualista, com certeza a gente se torna muito mais vulnerável à depressão. Ficamos muito mais vulneráveis. Não que toda a depressão venha disso, mas certamente esse estilo de vida moderno, ele influencia muito, por isso a gente precisa buscar, e acredito muito nisso, né, que a igreja possa ser essa comunidade terapêutica, no sentido de que a gente possa promover saúde através do entendimento, através dos relacionamentos e tudo mais. Mas a mudança de viver, o jeito de viver... Agora mesmo estava conversando com um pastor, falando da mudança que ele operou na sua vida e como isso afetou totalmente sua saúde, índice glicêmico, triglicerídeos, pressão e tudo mais, porque às vezes a gente se sobrecarrega. Eu acho que quando a gente assume, porque de certa forma a gente assume uma atitude, o ativismo, ele tem muito a ver com o sentido de onipotência. Quando a gente começa a ser um grande ativista, inconscientemente, a gente vai desenvolvendo um sentimento de onipotência. Eu posso realizar todas as coisas. Claro que a gente dá uma espiritualizada. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Como se fosse isso que o texto quer dizer, mas não é isso, né? Mas a pessoa, o ativista, utiliza esses subterfúgios. E isso tem um impacto na vida da pessoa até o momento que tem o burnout, até o momento em que tem o momento da quebra, que diz, não dá mais, e aí a gente tem surtos de depressão, momentos de tristeza, choro e tudo mais. E esses são grandes desafios de avaliação. Até tem um livro bem interessante, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Recomendo para vocês esse livro. Quem quiser ser muito edificado, eu fui muito edificado nesse livro, porque a corrida é longa e a gente precisa estar bem. Né? Ok, Fabiano. Eu costumo dizer que a gente está muito mais focado nos sintomas do que nos problemas. Né? E a indústria da medicação está focada justamente nos sintomas. Por isso que eles estão se dando bem, porque as pessoas estão preocupadas com os sintomas, né? E não com aquilo que causa, né, a razão, que é isso muito que vocês têm falado, né, que é a questão da existência, a pessoa de Jesus, a centralidade de Jesus, é que onde a gente vai trabalhar realmente as causas, né, com profundidade, os problemas, e não apenas os sintomas causados pelos problemas que a falta de Jesus, que a falta de Deus faz na nossa vida, né? Legal, gente. Acho que assim, nosso tempo já está, né, meio que estourado, assim, legal, vocês mandaram várias perguntas, faltou acho que umas 2 ou 3 ainda, então foi por causa do tempo mesmo, a gente tem que encerrar, né? Logo mais daqui a 15 minutos a gente tem próxima workshop aqui, mas acho que é importante ainda uma palavra final de vocês, 2 minutinhos, uma palavra que vocês pudessem assim encerrar esse nosso momento aqui. Acho que depois o Daniel ora com a gente.
Nós já falamos tanto, né? Só para fechar, assim, uma frase. Deus ama de paixão cada um de nós. Legal. Amém. E essa é a minha parte. Essa é a minha parte. Ok.